Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler. Deixa o irmão achar ali para que todos nós vemos. Achou? Glória a Deus, louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 24, Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 13 ao 17. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E por que estáis tristes? Coloca a palavra do Senhor com carinho sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Você já vai entender o que o Senhor quer falar ao teu coração. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, à casa de oração. Agora é a hora que o Senhor irá falar ao meu e ao teu coração. Amém? Não permita que nada venha tirar a tua atenção, porque o Senhor quer falar ao nosso coração aqui essa noite. Aqui nós vemos Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Antes de nós entrarmos na passagem que nós lemos, aqui vai começar o início do capítulo, falando sobre a ressurreição do nosso Salvador e Criador, Jesus Cristo. Aqui vai falar sobre a ressurreição, o início vai falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que, como ele deixou na Bíblia para nós, ele deveria ser crucificado, entregue, morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria, Ele deixou bem explicado para nós lá que ele derrubaria o templo e em 3 dias ele levantaria de novo. Ali poucos entenderam, mas ele estava falando de si próprio. Um templo pode ser o mais bonito, mas se não tiver Jesus ali, em vão essa boniteza, essa beleza toda. E aqui poucos entenderam isso, que o Senhor Jesus ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aí agora nós vamos entrar na passagem a qual nós lemos. 2 dos discípulos, eles vão sair sentido uma cidade, e ali eles vão estar comentando o que aconteceu com o Senhor Jesus, que eles estavam acreditando que o Senhor iria mudar toda a história, mas que agora ele estava vendo que o Senhor ele estava morto e não poderia fazer mais nada. E ali eles estavam lamentando pela morte do Senhor Jesus. Mas eles eram discípulos do Senhor, eles andaram com o Senhor, eles ouviram o Senhor falar que era necessário que tudo isso acontecesse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles não creram nisso, e eles estavam andando nessa estrada e comentando sobre isso. E os teus olhos estavam tão vendados que eles nem perceberam que aquele que chegou ao lado dele era o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vai perguntar para eles: mas por que vocês estão tão tristes? Por que os semblantes de vocês estão tão caídos? O que está acontecendo? E eles, sem entender que estavam falando com o próprio Senhor Jesus, eles vão dizer: você é um peregrino? Aonde você estava andando nesses dias? Você não sabe o que está acontecendo? Você não sabe o que aconteceu com o Senhor? E o Senhor Jesus vai dizer: não sei, o que aconteceu? Conta para mim o que está acontecendo. Eles vão dizer: o Senhor que veio para nos salvar,
o Redentor, o profeta, aquele que pregou para nós, aquele que falou maravilhas, vai fazer 3 dias que ele está morto. Olha como nós estamos andando no dia de hoje. Eles estavam lamentando algo, e os olhos deles estavam como vedados, que eles não perceberam que era o próprio Senhor Jesus que estava do lado deles. E ali eles estavam lamentando algo, e o próprio Senhor Jesus estavam ali ao lado deles. Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã: quando o medo vier, quando passarmos por situações e pensarmos que estamos sozinhos, não estamos. O Senhor está ao nosso lado. Mas não permita, como esses 2 discípulos, que o medo venha tampar os seus olhos, que não permita que você venha enxergar o próprio Senhor. E eles vão continuar caminhando ali com o Senhor Jesus e conversando, mas não vão conseguir enxergar que ali é o próprio Senhor Jesus que está ao lado deles. Aí quando eles vão chegar até a cidade onde eles vão, o Senhor Jesus vai continuar caminhando, e um deles vai convidar: Senhor, já está tarde, não vá caminhar sozinho, fica aqui conosco, entre, coma conosco, passe a noite aqui e depois você segue viagem. E o Senhor voltou e fez conforme eles tinham convidado. E ali eles vão sentar para se alimentar. E na hora que eles vão comer o pão, os olhos deles vão ser abertos, e eles vão ver que ali era o próprio Senhor Jesus que estava ao lado deles. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, irmão, não atribua a sabedoria, não atribua a sorte, não atribua nada, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E ali eles estão sentados para comer, e antes dele comer o pão, o Senhor Jesus vai levantar o pão para o alto, glorificar a Deus e dividir o pedaço de pão. E ali eles vão entender que era o próprio Senhor Jesus que estavam com ele. Mas aí o Senhor vai deixar ele sozinho e vai se retirar. Aí eles vão começar a lembrar de tudo que o Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que cuida de cada um de nós, tinha falado a cada um deles. Vai dizer: nossa, nós estávamos caminhando com o próprio Jesus e nós não entendemos que estávamos com Ele. Ele veio falando para nós do Velho Testamento, das passagens da Bíblia, dos profetas, de como deveria ser feito, que o Senhor Jesus deveria passar por tudo isso. Ninguém iria tirar a vida do Senhor Jesus, mas Ele mesmo daria a sua vida, mas ao 3º dia Ele tomaria a sua vida de novo. E nós não conseguimos entender nada disso, pela nossa incredulidade. Talvez seja nós, irmãos, assim, dessa forma. Estamos cegos com alguns problemas, com algumas situações, e não estamos conseguindo enxergar o amor de Deus sobre a nossa vida. Percebam uma coisa: quando nós viemos dar um testemunho, nós só damos um testemunho quando nós temos certeza que algo aconteceu, não é verdade? Ninguém vai vir dar um testemunho aqui de fé, falar: olha, eu vou dar um testemunho de um ato de fé, eu estou orando por algo aqui, e eu creio que o Deus que nós servimos, Ele é todo poderoso, e Ele pode fazer, e Ele vai fazer conforme a vontade dEle, mas desde já eu estou dando um testemunho aqui. Nenhum de nós vamos fazer isso. Por quê? Porque a nossa fé está muito pequena, não é verdade? Mas quando algo acontece, aí nós temos certeza que algo aconteceu, aí nós vamos dar testemunho, né? Vou testemunhar, porque algo já aconteceu, eu já tenho certeza que aconteceu algo, então eu vou testemunhar por isso. E esses discípulos, eles caminharam com o Senhor Jesus, eles viram o Senhor Jesus curando enfermos, eles viram o Senhor Jesus curando um homem que estava morto, que era Lázaro. Eles viram o Senhor Jesus alimentar uma multidão com apenas alguns pães e alguns peixinhos, alimentaram a multidão.
Eles viram o Senhor Jesus pregar e fazer prodígios e maravilha, mas ali, quando o Senhor estava ao lado deles, eles, pela incredulidade deles, eles não conseguiram enxergar que era o próprio Senhor Jesus que estava ao lado dele. Alguém tem dúvida que o Senhor Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia? Não, né? Nós não falamos isso, mas pelas nossas atitudes, às vezes, nós mostramos ao contrário, que Jesus ainda ele está morto, que ele ainda está crucificado, como alguns têm a imagem de Jesus ainda crucificado lá na cruz, né? E muitas das vezes, pelas nossas atitudes, nós estamos agindo como algumas pessoas que ainda estão assim, dessa forma, acreditando que Jesus ainda está preso no madeiro, mas Jesus ele não está mais preso no madeiro. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou e reina para todo e todo sempre. Amém? Quantos entenderam até aqui, diga glória a Deus. Agora presta atenção, irmãos. Esses dois discípulos, eles vão fazer uma caminhada tristes, né? Porque ali eles estavam acreditando que o Senhor Jesus não iria mais ressuscitar. Eles estavam acreditando que o Senhor Jesus, todas as promessas que o Senhor tinha feito a eles não seriam mais cumpridas. Mas agora eles viram o Senhor Jesus com seus próprios olhos. E agora aquele caminho que eles fizeram tristes, eles vão fazer felizes, porque eles viram o Senhor Jesus ali. Eles entenderam que o Senhor Jesus verdadeiramente cumpriu tudo aquilo que Ele tinha prometido a eles. E agora eles não vão querer mais se espalhar, e vai voltar para os outros discípulos, para que ali eles venham se reunir e glorificar ao Senhor. Se eu perguntar para você aqui essa noite, o que você precisa mais, irmãos, para entender que o Senhor é o nosso Salvador, é aquele que nos sustenta dia após dia da nossa vida? O que nós iríamos responder? Talvez iríamos falar de algo que nós estamos orando há tanto tempo, né? E o Senhor não fez. Mas o Senhor não podia me abençoar com tal coisa? Tanto tempo orando. Irmãos, não sejam incrédulos. Nós devemos aprender no dia de hoje que nós temos mais motivos para louvar a Deus do que murmurar contra Deus. Mas hoje nós mais murmuramos do que glorificamos ao Senhor. Mas por que isso? Porque nós queremos tantas coisas, irmão, e muitas das vezes Deus nos protege de tantas coisas que nós precisamos ver, enxergar com nossos próprios olhos, coisas que os nossos olhos ainda estão tampados, nós não estamos conseguindo enxergar, assim como esses discípulos do Senhor estavam andando dessa forma. Depois você vai ler na tua casa, Lucas capítulo de número 24, você vai ver que esses dois discípulos, eles tinham ouvido falar que Maria Madalena tinha ido até o sepulcro do Senhor, e lá não havia mais corpo nenhum. Mas mesmo assim eles não creram que o Senhor tinha ressuscitado. E às vezes estamos nós dessa forma, irmãos. Às vezes ouvimos falar, ouvimos algum testemunho, ouvimos alguma palavra, ouvimos algum amor ser dito que vindo da parte do Senhor, mas nós duvidamos de algo. Nunca duvide do Senhor a qual nós servimos. Nunca duvide daquilo que o Senhor pode fazer para nós, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. E aí quando eles estão voltando, irmãos, eles ainda vão colocar dúvida no coração deles. Será que era o Senhor Jesus mesmo? Será que nós não estávamos enganados, não? E aí o Senhor mais uma vez vai aparecer para eles e vai dizer: coloque a mão de vocês na minha mão e veja as marcas, olhe os meus pés, coloque a mão de vocês no meu pé. E eles vão dizer: mas será que você não é um fantasma? E o Senhor Jesus vai dizer: fantasma não tem osso e
e não tem carne. Eu tenho osso e tenho carne aqui. Toque com a mão de vocês, para vocês verem. Mas mesmo assim eles continuaram duvidando do Senhor. E o Senhor vai dizer: vocês têm alguma coisa aí para que nós possamos comer? Que eles vão dizer: nós temos um peixe e um pouco de mel. E o Senhor vai comer um pedaço de peixe e um pouco de mel. Aí eles vão começar a acreditar que ali verdadeiramente era o Senhor que estava falando com cada um deles. Era o Senhor que estava presente ali com eles. O que o Senhor está tentando nos mostrar aqui, irmãos, essa noite? Que na nossa caminhada, a caminhada que nós estamos percorrendo, o Senhor, Ele está do nosso lado. O Senhor, Ele sempre esteve ao nosso lado. Aí vamos para o Velho Testamento, lembrar de Abraão. Abraão, ele vivia ali na terra onde ele nasceu, com a sua parentela. O que o Senhor vai dizer a ele? Abraão, levanta, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra onde eu, o Senhor, te mostrarei. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Saulo está no caminho para Damasco, caminhando para Damasco. O Senhor Jesus vai aparecer para ele e dizer: Saulo, por que tu me persegues? Saulo vai dizer: eu? Como, Senhor, eu te persigo? E o Senhor vai dizer: quando você persegue a igreja, quando você percebe a cada um daqueles que fala do meu amor, fala da minha palavra, você está perseguindo a mim. E a caminhada, irmãos, que nós temos para nós, cada dia mais de vida, essa caminhada vai se tornando menor. E nós estamos caminhando para quê? Para a glória do Senhor. Mas quantos de nós estamos acreditando no dia de hoje, irmãos, que aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá? A maior dúvida nossa hoje é sobre isso. Será que nós vamos, após a morte, conhecer o Senhor verdadeiramente? Será como é que é lá no céu? Será que como que nós vamos viver? Como que nós vamos dessa forma? Quantas perguntas tem na sua cabeça sobre isso, irmãos? Mas a palavra diz para nós não se preocuparmos com o dia de amanhã, viver o hoje, irmão. Quantas pessoas preocupadas, irmãos. Nós estávamos aqui apresentando ao Senhor uma bela noite de sono. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos dormir uma bela noite de sono? Porque nós nem vivemos o dia de hoje, nós já estamos pensando no que iremos fazer amanhã. Como que eu vou levantar amanhã? Como que eu vou agir no dia de amanhã? Como vai estar amanhã? Vai estar calor, vai estar chovendo, vai estar frio? Como vai estar meus filhos? Como vai estar meus entes queridos? Como que eu vou levantar amanhã? Não se preocupe com isso, irmãos. Viva o dia de hoje. Deixa que o dia de amanhã somente a Deus pertence. Quantas pessoas estão assim, acordando indisposto por preocupação com coisas tão pequenas. Não estou falando que nós devemos ser irresponsáveis, não se preocupar com coisas, mas às vezes essa preocupação está tão grande que está tirando o seu sono. E não é isso que o Senhor quer para mim nem para você. É que nós viemos estar verdadeiramente diante da presença dEle, louvando a Ele, estando feliz, sentindo paz, sentindo amor, e fazendo não por obrigação, não por medo, mas sim por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. E aí esses discípulos agora, irmãos, vão voltar, e agora sim, depois de tudo isso que eles passaram, eles vão dizer: verdadeiramente esse é o Senhor Jesus. Verdadeiramente esse não mentiu em uma palavra que ele disse.
Ele cumpriu toda a palavra que Ele falou. Esse verdadeiramente é o Senhor que nós devemos glorificar, aplaudir, amá-lo e dar o bom testemunho sobre Ele. Mas primeiro foi necessário vir o quê? A dúvida. E é isso que o Senhor quer falar comigo e com você essa noite. Você tem dúvida de quê, meu irmão? Você tem dúvida de quê, minha irmã? Você duvida que o Senhor, Ele se faz presente quando nós estamos reunidos? O Senhor, Ele diz através da Tua palavra, que onde estiver dois ou mais reunidos em Seu nome, ali Ele estará presente. E aqui a palavra dele está se cumprindo. Tinha 2 discípulos que permitiram que a tristeza entrasse no seu coração, e ali eles vão sair caminhando sem direção, ou se dirigindo a uma aldeia, mas ali triste, cabisbaixo. E quem vai aparecer para eles? Senhor Jesus. Quem vai acalmar o coração deles? Senhor Jesus. Quem vai trazer a paz novamente a eles? Senhor Jesus. E quando eu precisar de paz, quem vai trazer a paz para a nossa vida? Jesus. Quando faltar amor na nossa vida, quem vai trazer o amor para a nossa vida? Jesus. Quando faltar harmonia entre nós, quem vai trazer a harmonia para nós? Jesus. Somente Ele pode trazer, irmãos. Mas o Senhor aqui essa noite está falando comigo e com você sobre dúvidas. Quantas dúvidas nós temos no dia de hoje? Quantas dúvidas não me permite adorar a Deus da forma que eu deveria adorar? Quantas dúvidas não permite que eu venha ler a Bíblia da forma que eu deveria ler? Quantas dúvidas não permite que eu venha cultuar a Deus da forma que eu deveria cultuar? Quantas dúvidas vêm a mim e não permita que eu venha dar o testemunho da forma que eu deveria testemunhar? Quando nós falamos assim, quem tem um testemunho para contar? Quantos de nós não temos testemunho para contar, irmãos? Todos os dias nós temos testemunhado a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor, Ele se faz presente na nossa vida em todo momento, em todo instante. Mas às vezes eu tenho um testemunho para contar e eu fico com vergonha de contar porque é um testemunho pequeno. Não faça isso, meu irmão. O testemunho é para glorificar a Deus, para dizer o qual grande Ele é e qual grande Ele tem cuidado de cada um de nós. E o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas a dúvida, o Senhor essa noite está falando para nós sobre dúvida. Mas a dúvida tem tirado muitas coisas de nós. O nosso semblante, irmãos, ele muda muito fácil, sem nós percebermos, mas ele muda. Às vezes ouvimos um louvor que agrada o nosso coração, o nosso sorriso ele sai mais perfeito. Mas no mesmo momento, nós lembramos de alguma coisa, alguma situação, o semblante já muda. Isso é dúvida, irmãos. Nós devemos ter a certeza no Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Testemunha boas do Senhor, todos nós temos para dar, em todo momento e em todo instante das nossas vidas. Mas muitas das vezes a dúvida tem tirado esse bom testemunho. E é isso que o Senhor está aqui falando conosco essa noite. Onde há dúvida, onde há separação, onde há confusão, onde há falta da verdade, eu, o Senhor, não estou ali. Esses discípulos, por mais que eles foram incrédulos, mas eles foram
sincero os dois conversando. Nós acreditamos tanto em Jesus, nós cremos tanto que Ele seria o profeta que ia mudar tudo a situação, mas agora vai fazer 3 dias que Ele está lá, morto e nem levanta. Como é que Ele vai resolver a situação? Como que Ele vai mudar? Como que Ele vai fazer algo? E às vezes essa dúvida faz parte da minha e da sua vida. O Senhor, Ele não voltou ainda como Ele prometeu. Talvez por isso eu estou sofrendo desse jeito. O Senhor ainda não voltou, está longe. Por isso tanto sofrimento no dia de hoje, por isso tantas coisas. Olha quantas dúvidas nós temos no nosso coração, olha quantas dúvidas nós criamos no nosso dia a dia, olha quantas dúvidas nós estamos passando. E às vezes eu fico perguntando para mim mesmo: será que nós conhecemos verdadeiramente a Deus igual nós falamos? Nós vamos evangelizar pessoas, né? Dizemos: olha, Deus é maravilhoso, Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo, Deus me libertou, Deus me curou. Mas os dias vão passando, esse amor vai esfriando, os caminhos vai muitas das vezes ficando mais longe ou mais perto, e as dúvidas vai começando a surgir sobre nós. Presta atenção numa coisa: nós temos uma viagem para fazer para algum lugar, onde ali nós vamos se animar, onde ali nós vamos ver paisagens, onde ali nós vamos ver belas coisas. Mas ao mesmo tempo que nós vamos ver paisagens, que nós vamos ver coisas que vai nos agradar, nós lembramos que ali, essa viagem, há um caminho, há um tempo para chegar até lá. E aí nós começamos a desanimar. É um lugar tão bonito, mas não poderia ser um pouco mais próximo? Não poderia ser mais perto? E não é dessa forma que nós agimos? Nós não olhamos para a beleza que nós vamos encontrar ao chegar lá. Nós olhamos para o percurso que nós vamos ter que fazer até chegar àquele caminho. Mas nesse caminho, irmão, nesse trajeto que nós temos que fazer, saiba que nós não estamos sozinhos. Louvado seja Deus. Nós estamos com o Senhor ao nosso lado e dizendo: eu sou contigo, não te deixarei sozinho. É o medo que está te fazendo ter dúvidas? O Senhor diz: eu estou do teu lado no teu medo. Às vezes a enfermidade nossa, do ente querido, de alguém que está colocando dúvida em nós, o Senhor Jesus diz: no dia da tua enfermidade, o doente querido seu, eu estarei do teu lado nesse caminho. Mas hoje, irmãos, o que mais traz dúvida para nós é o medo. Hoje eu percebo, irmãos, que o medo ele tem dominado nós todos os dias da nossa vida. Perceba que cada projeto que nós viemos fazer, cada vez que nós viemos conversar para fazer algo, ali dentro de nós, irmãos, vem o medo de alguma coisa. E se não der certo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E não sei o que. Irmãos, tira essa dúvida de dentro de você. Lembra que no caminho o Senhor Jesus estará ao seu lado. Essa dúvida que o Senhor quer tirar do meu e do teu coração. Esses discípulos testemunharam 3 anos e meio o Senhor Jesus fazendo prodígios, fazendo maravilha, curando, libertando, ressuscitando pessoas, tirando pessoas que não tinham condições de andar, e ali o Senhor dizer: toma o teu leito e anda. Essas pessoas viram o Senhor Jesus reunir multidões, 5, 10, 15 mil, milhões de pessoas ouvindo o Senhor pregar, e ali com as suas belas palavras pessoas serem alcançadas.
mas bastou 3 dias para que eles viessem esquecer tudo aquilo que eles viram, todo aquele caminho que eles percorreram com o Senhor Jesus, porque eles viram o Senhor Jesus 1 dia, 2 dias, 3 dias, e não ressuscitou. E ali eles começaram a duvidar dentro deles. Ele falou que era 3 dias, mas já passou os 3 dias. Ele não vai ressuscitar. Ele não vai fazer nada daquilo que Ele falou para nós que iria fazer. E às vezes estamos nós assim, dessa forma, irmãos. Hoje é um culto de cura e libertação. Todos nós precisamos ser curados e libertos. Isso eu vou falar por toda a minha caminhada. Enquanto o Senhor Jesus permitir que eu venha estar aqui, eu vou falar que eu preciso ser curado e liberto. E essa noite o Senhor quer nos curar e nos libertar da dúvida, que se a dúvida está se tratando um medo dentro de nós, e o Senhor quer tirar de nós essa dúvida, esse medo, em nome de Jesus. E nós vivemos, irmãos, no tempo de dúvidas. Uma viagem de avião, se eu convidasse vocês agora para nós fazermos uma viagem de avião, mas tinha que ser agora, um avião de pequeno porte, qual seria a primeira coisa que viria na nossa cabeça? Pastor, eu até queria ir, mas esses dias nós vimos tantos acidentes com aviões de pequeno porte, não dá para deixar para outro dia, não é verdade? Olha a dúvida como ela faz parte da nossa vida. Mesmo que eu falasse para vocês que eu iria te levar vocês num lugar maravilhoso, mas a dúvida, ela iria tomar conta de cada um de nós. Primeiro vocês iriam perguntar quantas horas de viagem, esse avião é novo, é velho, o piloto ele é experiente, não é? É seguro nós irmos, não é? Olha quanta dúvida nós temos. E o Senhor essa noite quer tirar essa dúvida, minha e sua, que essa dúvida ela está se tornando um medo dentro de nós, irmãos. Não tenha medo, o Senhor Ele está no caminho, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está conosco. Nada vai atingir a nenhum de nós se não ser da vontade do Senhor. Mas a dúvida e o medo às vezes faz eu duvidar, né? O Senhor vai fazer a parte dele, eu tenho que fazer a minha também. Como que nós vamos fazer a nossa parte, irmão, se nós não temos controle nenhum de nós mesmos? Tira essa dúvida de dentro de você, tira essa dúvida de dentro do seu coração, e ao lugar onde está a dúvida, o medo, começa a colocar Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus me disse que aonde eu andar Ele estará comigo. Jesus, Ele me disse que quando eu sentir medo Ele estará comigo. Jesus me disse que ainda que a minha mãe ou meu pai me abandone, Ele, o Senhor, nunca me abandonará. O Senhor Jesus, Ele diz através da Tua palavra que não precisa ter 100, 200, 300 pessoas para que Ele venha se fazer presente. Basta que ali venha ter 2 pessoas reunidas verdadeiramente o Seu nome, e Ele ali estará presente. Às vezes nós ficamos imaginando, né, irmãos? Vamos fazer uma oração em família, aí só está o marido e a esposa, às vezes o pai e o filho, só 2 pessoas, e diz: mas será que eu devo fazer essa oração? Não tem um pastor, não tem um obreiro. O importante não é o pastor estar do seu lado, o importante não é o obreiro estar do seu lado, o importante é quem está ao nosso lado: Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor, aleluia, glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Irmão,
essa dúvida, esse medo, quem está tirando é o Senhor da nossa vida. Basta que nós venhamos crer nele verdadeiramente. Amém? Independente do caminho que nós estamos fazendo, quem sempre estará conosco é o Senhor Jesus, irmãos. Os discípulos por um tempo vai duvidar, mas Jesus falou que ia mudar, Jesus falou que ia ressuscitar, mas ele já está 3 dias morto e não ressuscitou ainda. Eles vão tentar caminhar para o outro lado, eles vão tentar sair da presença do Senhor, mas no caminho, quem vai até eles? Jesus. Depois na tua casa, irmão, leia essa passagem. Que passagem maravilhosa é essa? Fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Depois vai mostrar a nossa ignorância, porque aqui, quando eu estava lendo, eu os coloquei no lugar desses discípulos. A nossa ignorância, a nossa dúvida, o nosso medo. Muitas das vezes não confiamos. E mesmo sem nós confiarmos, o Senhor, através da tua graça e da tua misericórdia, vai de encontro a cada um de nós. Tem medo ainda aí, irmão? Tem medo ainda aí, irmã? Não pode ter mais medo, tem que ter Jesus. Jesus, Jesus. Toda vez que a dúvida vier, toda vez que o medo vier, maior é o Senhor Jesus na nossa vida, do que o medo, do que a dúvida. Agora pega a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Olha o que os discípulos disseram, versículo de número 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. 22. Ainda que também alguma mulher dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. 24. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não vieram. Só até aqui. Os discípulos, eles estavam reunidos, e ali as mulheres foram até o sepulcro de Jesus, e chegando lá elas viram que a pedra ela estava movimentada, e antes delas chegarem até lá, vai aparecer 2 anjos para ela e dizer: mulheres, por que vós procura entre os mortos aquele que está vivo? Olha o que os anjos vão dizer a essas mulheres. Elas estavam indo lá buscar um Jesus que ainda na mente dela estava morto, e os anjos vão dizer para elas: mulheres, por que busca entre os mortos aquele que está vivo? Às vezes nós estamos procurando coisas, irmãos, que não faz parte de Jesus, não é aquilo que Jesus tem nos ensinado. E essa noite Ele está aqui, tirando o medo e a dúvida que nós temos entre nós. Às vezes, irmãos, nós ouvimos alguma palavra saindo daqui, e sabemos que é para nós essa palavra, mas aí vem aquela dúvida: vou esperar Deus confirmar. Se for do Senhor, Ele vai confirmar. Olha a dúvida que nós colocamos no nosso coração. Deus não já falou? Vai confirmar mais o quê?
Tira essa dúvida de dentro de você. É o Senhor que está falando ao teu coração. É o Senhor que está falando ao nosso coração aqui essa noite. Toda dúvida que vós tem, eu, o Senhor, tirarei. Basta que vós venha confiar em mim de todo o seu coração. E o lugar onde havia dúvida e medo, agora vai haver Jesus. Jesus, Jesus sobre a nossa vida. Mulher, por que tu procura entre os mortos aquele que vive? Mulher, por que tu procura tristeza onde aquele tem alegria para te dar? Mulher, por que tu procura ódio onde aquele tem amor para te dar? Mulher, onde tu procura lutas, se onde tem carinho e amor do Senhor para te dar? Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Diga glória a Deus. Que aí depois o Senhor vai lembrar os profetas que passaram para os discípulos e dizer sobre Moisés, sobre tudo que eles passaram, e dizer: creia verdadeiramente em mim, eu sou o Senhor, a qual tenho guardado vocês até o dia de hoje. Mas a dúvida, ela ainda faz presente na minha e na tua vida. Aí a pergunta do Senhor para mim e para você essa noite: maior sou eu, que ao terceiro dia ressuscitei, ou maior é essa dúvida e esse medo que tem acompanhado você dia após dia? Maior é o Senhor na nossa vida, irmãos, do que esse medo. Mas para que esse medo e essa dúvida venha sair de dentro de nós, é necessário que nós venhamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Às vezes é automático, irmãos, que o medo venha à nossa vida, devido aos tempos que nós estamos vivendo, devido às coisas que nós estamos vendo no dia de hoje. Às vezes é de cortar o coração nós assistir um jornal e ali ver que um pai ou uma mãe, que era para cuidar do seu filho, para dar amor, tirar a própria vida do seu filho. Isso é muito triste, muito doloroso. Mas é o que nós estamos vendo no dia de hoje. E às vezes esse medo, essas coisas que nós estamos vendo, está tomando conta de nós. Às vezes nós temos medos, irmãos, de ir até algum lugar, certo horário, porque ali nós sabemos que pode acontecer tal coisa. Tira esse medo de dentro de você, irmãos. Não estou falando aqui para ninguém passar a noite na rua ou a madrugada na rua, não é isso. Mas existem horários que nós precisamos fazer tal coisa. Às vezes socorrer um parente, às vezes fazer algo. Mas o medo, a dúvida, não permite que nós venhamos fazer tal coisa. E o Senhor essa noite está arrancando essa dúvida e esse medo de dentro de nós. Que Deus maravilhoso esse, irmãos, que nós servimos. Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Está sentindo paz aí, meu irmão? Dá glória a Deus. Essa paz somente o Senhor, irmãos, pode colocar em nós. Às vezes eu quero sentir assim um alívio. Eu tenho vontade de ir para uma praia, para um sítio, para um monte, que é um lugar alto. Mas eu sei que nesses lugares eu não vou encontrar a paz que verdadeiramente eu estou buscando.
porque essa paz eu sei que ela só vem do Senhor, de Jesus. Agora você vai entender o que o Senhor está falando aqui essa noite conosco. Não é o lugar que nós estamos indo buscar a paz, mas sim nós devemos entender aquele que traz a paz para a nossa vida. Quantas pessoas dizem no dia de hoje, irmãos, que não tem paz dentro do seu próprio lar, dentro da sua própria casa? Quantas pessoas dizem não ser feliz pelos filhos, pelo marido, pela esposa, pelo ente querido? Quantas pessoas dizem que se fossem melhores financeiramente, viveriam melhor, teriam mais paz? Isso é uma pura ilusão, porque essa paz ela só vem do Senhor Jesus. E quando nós entendermos verdadeiramente que nós servimos a Ele de todo o nosso coração, essa é a paz que o Senhor tem para mim e para a tua vida essa noite. Esse é o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Não importa o caminho, não importa o lugar, não importa onde, com quem. O importante é nós termos certeza que o Senhor Jesus estará conosco. Pega a sua Bíblia mais uma vez sobre a tua mão. Versículo de número 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. 34. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. 35. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foram conhecidos no partir do pão. Diga glória a Deus. Quando nós falamos do partir do pão, irmãos, qual é a primeira coisa que nós lembramos? A ceia do Senhor, irmãos. O amor do Senhor sobre a nossa vida. Ali nós fazemos parte do corpo e do sangue de Jesus Cristo. E esses discípulos, irmãos, mesmo quando eles desanimaram, mesmo quando eles não acreditavam que o Senhor Jesus iria voltar, quando o Senhor partiu o pão, levantou e deu graças a Deus, ali de imediato eles lembraram do Senhor. Eles lembraram do carinho que o Senhor tinha por eles. E é o que nós devemos lembrar, irmãos, é o amor que o Senhor tem por nós. Permitir que nós venhamos fazer parte do teu corpo, do teu sangue. E para muitos é loucura, né? Mas para nós entendemos que esse é o dia que nós lembramos do preço pago por cada um de nós. E ali nós vemos o verdadeiro amor do Senhor por nós, a qual ali foi espancado, humilhado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e reina para todo e todo sempre. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Louvado seja Deus. E depois de tudo isso, irmão, olha que coisa linda. Esses dois discípulos, eles começaram a congregar verdadeiramente, servir a Deus e dar o bom testemunho. E o primeiro testemunho que eles contaram, eles disseram assim: agora verdadeiramente nós entendemos
que Deus, Ele não mente, Ele é verdadeiro, e por todos os dias da minha vida eu vou servir a esse Deus, eu vou estar diante da presença dEle, porque eu sei que Ele não é homem para mentir, aleluia. E o que eu e você, irmãos, precisamos mais para nós darmos esse testemunho. Eu vou servir a esse Deus de todo o meu coração, e vou entender que independente do que eu esteja passando, esse é o caminho que eu devo estar, essa é a presença que eu devo fazer, estar presente na casa do Senhor, congregando, louvando a Ele, em comunhão com meus irmãos e com as minhas irmãs em Cristo Jesus, que nós somos uma família em Cristo Jesus, sabia? Nós somos uma família, Deus uniu nós para congregarmos juntos, e nós somos uma família em Cristo Jesus. E como Jesus se alegra, irmãos, quando nós estamos aqui reunidos, um cumprimentando o outro com a paz do Senhor. Como vai você, como vai a família, a preocupação de um com o outro, o nosso carinho que nós temos de um por outro. Às vezes perguntamos por que o semblante está tão caído, por que está triste hoje. Deus se agrada desse carinho que nós temos um pelo outro, o respeito que nós temos um pelos outros. E aqui cada dia mais o Senhor tem nos ensinado o que é estar diante da Tua presença, o que é estar fazendo a Tua vontade, o que é cada dia mais negando a nós mesmos, a nossa carne, porque muitas das vezes a nossa carne quer fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Por isso que o Espírito ele tem que estar forte, como o Senhor diz. O Espírito está pronto, porém a carne é fraca, né? Mas também nós alimentamos mais a carne do que o Espírito, aí a carne vai tomar conta mesmo. Eu como 4, 5 vezes por dia e oro só uma vez, aí eu alimentei mais a minha carne do que o meu Espírito, aí a carne vai estar mais forte mesmo. A oração, irmãos, nós temos que entender que não é 15 minutos, 20 minutos de oração, 1 hora. É aquilo que Deus propõe no nosso coração. Às vezes só nós fecharmos os nossos olhos e dizer: Senhor, obrigado por essa luz que está iluminando a nós, já é uma oração. Não preciso ficar 15, 20, 30 minutos orando. Basta que eu venha ser sincero com o Senhor de todo o meu coração e dizer aquilo que eu estou sentindo na hora para o Senhor. Isso é uma oração a Deus. Quantos entenderam a palavra do Senhor essa noite? Diga glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor.